Hoje vou passar 3 dicas de como comprar um rádio portátil com pouco dinheiro. Pense comigo. Você já se perguntou se vale a pena gastar muito em um rádio? Está em dúvida na hora da compra? Se você acredita que seu rádio portátil é o celular, então esse vídeo não é para você. Mas se você, como eu, usa o rádio como um estilo de vida, apaixonado por rádio, fique até o final desse vídeo para aprender a comprar o rádio certo para o seu perfil. O rádio mais caro pode não ser o rádio que você precisa. Muita gente quer um rádio apenas para dar de presente, para ouvir rádio, para colecionar, para fazer uso extremo dele, neste caso, os radioescutas ou DXistas. Como comprar um bom rádio para FM, AM e ondas curtas? Vamos falar um pouquinho de qual é o seu perfil. Para você que está chegando pela primeira vez, faz poucos dias que está acompanhando o canal, ou que caiu aqui hoje, quer entender um pouquinho, está procurando por rádios, é muito importante você entender qual é o seu perfil de comprador para comprar o rádio certo. Com os preços que nós temos hoje em dia, muitas vezes é difícil escolher qual rádio é de qualidade ou qual o rádio mais indicado para determinado perfil. Por isso hoje a minha proposta é simplesmente dividir em 3 tipos de perfis, com 3 dicas de como você pode comprar o seu rádio sem colocar dinheiro fora. Muitas vezes não é necessário você investir com muito dinheiro para comprar um rádio de qualidade. Existe sim rádios com preços bem acessíveis e rádios diferenciados, rádios multimídia, muito diferente do que eram os rádios antigamente. Então eu vou começar então com o perfil de usuários casuais. Quem são esses usuários? São aqueles, a grande maioria dos ouvintes de rádio no Brasil. É aquele ouvinte que está no carro ouvindo rádio, o ouvinte que está se exercitando ou que está fazendo uma atividade doméstica. Este é um ouvinte casual. Ele não tem o hábito de escutar rádio todos os dias, mas ele pode escutar um pouquinho aqui no carro, pode escutar quando está trabalhando, quando está fazendo uma atividade doméstica, não importa. O ouvinte casual, ele quer um rádio que seja bom e que tenha boa qualidade. E muitas vezes, rádios até mesmo baratos, de não tanta qualidade assim, conseguem suprir essas exigências. O que eu vou mostrar aqui são 4 rádios que eu testei e eu não estou dizendo para vocês comprarem esses rádios, estou dando uma base para que vocês possam se guiar e procurar rádios semelhantes e até mesmo depois decidir qual o melhor rádio para o seu perfil. Então vamos supor que você quer um rádio leve, um rádio pequeno que possa se locomover com facilidade, escutar uma partida de futebol, porque ninguém vai escutar a partida de futebol, por exemplo, olhando a TV ou por streaming, no caso no celular, e escutando uma emissora de rádio. Não dá. No futebol é impossível porque tem o delay da internet e você vai escutar o gol muito depois que a televisão. Então eu tenho aqui um rádio pequeno que eu testei recentemente, que é o XH-Data D220. Existem vários modelos e várias marcas para rádios exatamente desse tamanho. Qual é a vantagem deste aqui? Este rádio, ele é leve, muito leve. É um rádio AM, FM e ondas curtas. É um rádio que você pode levar para qualquer lugar. É um rádio que nos fones, ele tem uma saída de fone mono, ele tem o FM estendido. O FM estendido na grande parte da população não é importante, mas ele tem as 2 faixas aqui, o FM e o FM estendido. E tem também ondas curtas e AM. À noite ele pega muito bem o AM, testei também ondas curtas, é um rádio que tem qualidade nas ondas curtas e escuta bem o FM. Ponto fraco, a qualidade de som não é a melhor qualidade do mundo, mas ele tem um som bom para a voz. Você quer escutar notícias, quer acompanhar o futebol, como eu disse, pode utilizar esse rádio aqui dentro do estádio, por exemplo, que vai ser um rádio que vai ser muito interessante. Ele usa 2 pilhas pequenas. E esse é um rádio a pilha, tem muita gente que não gosta de rádio com bateria, então aqui nós temos um rádio pequeno para levar para qualquer lugar a pilha. É um rádio que eu recomendo, mas existem outros modelos no mercado, como este outro aqui que eu testei recentemente,
que é o Ritex, marca V115. Ele já é um rádio diferente, ele é um rádio muito completo. É um rádio que tem entrada para cartão TF até 32 GB, entrada de fone, também a bateria, esse aqui já não é pilha, é uma BLC que ele utiliza, uma bateria fina, porém ele tem uma qualidade de som mas muito boa mesmo. É um rádio que eu gostei muito de ter ele. Eu já havia visto alguns vídeos aqui no YouTube, havia falar muito bem dele. É um rádio que está no mercado desde 2019, já passou por várias versões. E é um rádio também que eu indico para usuários casuais. Você vai fazer uma viagem, quer ter dentro do carro, um rádio que vai ter uma boa qualidade multimídia no cartão TF, aqui você pode botar MP3 e a qualidade de som é excelente. Existem outros modelos e marcas também, mas eu não testei esses rádios. Eu estou passando aqui algumas dicas de rádios que eu testei, que eu posso falar para vocês, que vocês podem utilizar como referência para comprar outros rádios, para fazer também, ou esses aqui, para presentear ou até mesmo utilizar no dia a dia. É um rádio pequeno, com uma antena telescópica pequena, vocês podem ver aí em torno de 30 a 35 centímetros, não é muito grande. E tem aqui várias funções, além de gravador. O gravador dele é muito bom, tem uma excelente qualidade de som. Tem uma entrada de linha, você pode gravar algo de um computador ou de qualquer outra fonte de áudio nele e a qualidade vai ser também muito boa. Além disso, tem um visor grande, AM, FM, banda estendida do FM e ondas curtas. Você pode digitar aqui na frente e vai ter as frequências diretas que você quer. Então é outro rádio de qualidade, com um bom preço que você pode procurar no mercado de rádios. Aqui eu tenho um outro rádio. Este rádio aqui é um rádio bem barato. Eu encontrei ele no mercado chinês. Recentemente eu fiz uma pesquisa, eu nem recordo mais o site que era. É um site que estava em inglês e eu encontrei ele no atacado. Encontrei esse rádio no atacado por apenas $5 no atacado. Só que o frete aéreo é em torno de $20. Então, se eu comprasse um rádio desse, mais o frete daria 25. Chegando aqui no Brasil, porque não está no remessa conforme, você vai pagar mais 25 de imposto. Então, é um rádio que sairia por R$250. Não vale a pena você fazer isso comprando no atacado, mas vale mais a pena comprar diretamente na loja. É um rádio que é AM e FM e também ondas curtas, não tem FM estendido, tem uma bateria de 2.000 mAh, é uma bateria 18650, então é uma bateria que eu gosto mais do que a BLC, é mais fácil também de conseguir, se consegue uma bateria até com mais carga. O som dele, ele é um som mais médio agudo, mas não é um som desequilibrado, ele tem um bom agudo, tem um médio interessante, mas falta o grave. Dá para escutar música nele? Dá. Deixa eu ver se consigo ligar aqui. 5G das 3 maiores operadoras que atuam no país. Após as vistorias, as operadoras terão 6 meses para a antena baixa aqui, ó. falhas que forem encontradas. A antena transmissora aqui é da Rádio Atlântida. Está a 40 km de distância de mim. Para quem me conhece já sabe que eu não moro dentro de Florianópolis, estou afastado das torres e é bom para teste. Então, ele tem uma boa sensibilidade de sinal e é um rádio. Ó, ponto fraco dele. Os atletas retornaram. A sintonia. Sinais fracos, sempre vai ser complicado sintonizar esse rádio. Porque ele, além de ser um rádio DSP, ele tem um problema. O DSP dele é muito agressivo, então ele faz tch. Vou botar aqui, ó. Vamos ver se foi. Ó. Então é bem agressivo. E às vezes quando o sinal está fraco, se você passar da emissora, tem que puxar um pouquinho para trás, voltar até conseguir sintonizar. É um rádio que dentro da cidade não vai ter problema para fazer a sintonia do FM, de AM e de ondas curtas. É muito sensível. Se eu comparar ele com os demais rádios que eu mostrei agora, ele tem mais sensibilidade, mas tem dificuldade de receber os sinais. Então, para sinais fortes dentro da cidade, não há problema nenhum. Ó. Consegue sintonizar fácil, ó. Vou girar aqui, ó. Sintonizou. Agora, para sinais fracos já é mais difícil.
Então é um rádio interessante, de baixo custo, não tem um super acabamento no plástico, mas é um rádio que você pode utilizar no dia a dia, pode presentear. Também é um rádio indicado para usuários casuais. Outro problema dele, não tem saída de fone, que eu acho uma lástima não ter saída de fone no rádio portátil. E por último, dos portáteis que eu testei, é o que eu mais gosto da qualidade de som. Este rádio aqui, o Sansui F23, é o que tem o melhor som de todos os portáteis que eu testei. Ele tem profundidade, é um som que tem um agudo claro, tem um médio perfeito, não é um médio que está exagerado nem faltando, e tem profundidade no grave. Não é um grave forte, aquele bum, 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 mas é um grave que dá o equilíbrio no som. E o som dele também é bastante alto. Se eu consigo colocar alguma coisa aqui rapidamente. Pega um som com voz aqui. Toró, no Maranhão. A ação foi apresentada pelo Ministério Público Federal. Júlia Costa. O ex-prefeito Agamenon Lima e o ex-secretário municipal de Educação e Cultura Ezequias da Silva e Silva causaram prejuízo de R$1.300.000 aos cofres públicos do município de Peritoró, no Maranhão, pela locação de veículos. É o melhor som de todos os rádios portáteis que eu testei. Esse aqui, já estou de olho em outro rádio, já estou de olho na loja, conversei com a loja lá no AliExpress para ver se eu consigo uma promoção aí, baixar um pouquinho o preço do rádio. E eu gostei tanto do som desse rádio que eu vou pegar outro maior para ver se ele segue a mesma linha. O acabamento do rádio também é muito bom, ele usa uma bateria também BLC e tem entrada para o cartão TF até 32 GB, multimídia, toca MP3, qualidade de som maravilhosa. Então a saída dos fones também é estéreo. Ele tem ondas curtas, AM e FM. O AM é bem ruinzinho mesmo, é fraco mesmo, de todos é o que tem o AM mais fraco, mas para dentro da cidade, se o caso de você escutar a rádio AM dentro da cidade, este rádio vai servir muito bem. Problema dele, sintonia muito apertada, tem que ter aqui um cuidado fazer uma sintonia bem leve aqui para conseguir sintonizar, para não passar o sinal, porque esse tipo de sintonia realmente complica bastante. Mas são 4 rádios, 4 modelos, características diferentes que você pode tirar como base se for comprar um rádio para o dia a dia ou para presentear. E não vai gastar mais de 200, 220, acho que foi o mais caro que eu vi destes rádios aí. Está num preço legal e você vai sim encontrar até promoções destes rádios. Então esses são usuários casuais. Agora vamos falar dos usuários que são os colecionadores. Se você quer iniciar uma coleção de rádios, você precisa entender qual o seu perfil dentro dos colecionadores. Existem colecionadores de rádio que colecionam apenas rádios antigos, outros que colecionam de tudo, ou tem colecionadores de rádios portáteis, de rádios de bolso. Mas se você quer ser um colecionador de rádio, você precisa primeiro pensar que tipo de rádio você quer colecionar, qual vai ser o tipo. Eu vou dar um exemplo aqui. Os colecionadores que gostam de fazer coleção de rádios de qualidade, rádios bons, antigos, que são os rádios que vão durar, não digo para sempre, mas que vão durar quase que para sempre, pelo menos na nossa vida. E eu vou pegar aqui, e eu gosto de pegar o Sony como exemplo, que é um rádio analógico, na sua construção, um rádio PLL. Isso aqui é um monstro de rádio. Isso aqui verdadeiramente ele dá um verdadeiro amassa, verdadeiros rádios modernos, porque o AM dele e as ondas curtas são impressionantes o que esse rádio consegue fazer. E ele consegue ainda ter uma boa filtragem em relação a ruídos pelas características de ter sido um rádio feito para usuários avançados. Então, esse é um rádio vintage. Não confunda rádio vintage com rádio retrô. Rádio vintage é um rádio antigo, original. Aqui, clique nesse vídeo se você não viu ainda a diferença entre rádio vintage e rádio retrô. Não é a mesma coisa. Então, se você quer iniciar uma coleção, quer comprar um rádio como esse, a primeira coisa que você deve fazer é pesquisar.
porque quanto mais original o rádio for, maior o valor dele. O rádio para coleção, o rádio antigo, tem que ter a caixa. Se tiver a caixa, o valor do rádio aumenta muito. O importante é que você preste atenção em algumas coisas. Por exemplo, será que o rádio foi aberto? Alguém vai vender o rádio para você, pede para tirar fotos dos parafusos. Esse rádio aqui, por exemplo, ele nunca foi aberto. Eu tenho a caixa original dele, ele tem algum desgaste de uso, porque eu usei ele muito. Se você olhar aqui, ó, no canto aqui, ó, tá dos meus dedos, porque eu sempre segurava o rádio assim para fazer as minhas escutas, sempre. E ligava várias vezes por dia. E o rádio aguentou muito bem o uso que eu fiz dele, que é um rádio que eu comprei no início dos anos 2000. E é um rádio que muita gente quer, muito colecionador quer, porque é um rádio que tem valor. Então esse é um rádio vintage e é um rádio que, se você quiser fazer uma coleção de rádios antigos, vai sim ter que desembolsar um bom valor, mas você pode encontrar, às vezes, que eu chamo de galinhas mortas, essas galinhas mortas, pessoas que compraram o rádio, não sabem o valor do rádio, colocam no Facebook para vender, colocam na LX, no Enjoei, no Mercado Livre. Existem várias fontes onde você pode conseguir rádios para fazer coleção. Então, todos esses rádios que eu tenho aqui atrás, eles servem para coleção, servem para colecionadores. Então, se o seu perfil é de colecionador, então você vai gastar sim, e vai gastar muito. Então, você precisa entender qual o seu perfil e como você pode planejar isso para você. E por último, o terceiro perfil são dos radioescutas e deixistas. E estes são os mais chatos, são os que mais gostam de tecnologia de rádio e são os mais exigentes. Eles querem os melhores rádios, com melhor sintonia, com melhor seletividade, sensibilidade, som, funções. Então, se você está procurando iniciar nesse processo de rádio escuta, de DX, você precisa ter um rádio bom. Existem vários modelos. Existe o XH-Data D808. Nós temos aqui recentemente o Kodo 100, que é este rádio aqui, ó. É um rádio feito por DXista para DXista. Ele tem uma infinidade de funções. Ele tem um chip automotivo, que é um chip muito sensível na recepção de sinais. Então, para fazer escutas em ondas curtas, AM, FM, ele tem entrada para antena externa. Então, um rádio especial, feito para quem quer fazer rádio escuta, para quem quer ser DXista. Se você não sabe a diferença entre DXista e rádio escuta, aqui eu tenho um vídeo onde eu explico essa diferença, mas vou falar rapidamente. O rádio escuta, como o nome diz, escuta a rádio, ele gosta de escutar rádios novas, gosta de escutar programação, está sempre conectado. O DXista é o caçador, é o meu caso, eu gosto de caçar emissoras. Eu estou sempre procurando emissoras novas. Registrei, gravei, beleza, vou para a próxima. Se abrir a propagação, estiver chegando outros sinais, eu já não dou bola para aquela rádio que eu já escutei, eu vou procurar outra. E graças a Deus eu tenho feito boas escutas quase todos os meses, sempre escutando uma novidade. Então, o DXista e o rádio escuta pagam caro para ter um rádio diferenciado, porque eles têm isso como hobby, e o hobby deles precisa de um bom equipamento. Então, se você tem o perfil de ter um rádio diferenciado, então você precisa, no caso de DXista ou de rádio escuta, você precisa sim gastar um pouquinho. Esse aqui custa em torno de R$900, R$950, mas é um rádio que vale a pena pelas suas características e por aquilo que ele oferece, que todo DXista, todo rádio escuta gosta de ter. Agora que você já sabe qual é o seu perfil e as dicas que eu passei para você fazer pesquisa no mercado de rádios portáteis, vamos à dica número 2. O que considerar na hora de comprar um rádio? Bom, aí nós temos várias questões que podem ser colocadas, porque vai depender do seu perfil. Rádio, o peso do rádio, o tamanho do rádio. Se você vai presentear um rádio para um idoso, e aí você tem que pegar um rádio e escolher um rádio que tenha um visor grande, números grandes, porque facilitem. Então isso é muito importante na hora de comprar um rádio. Quais são as características que você quer? Você quer um rádio multimídia, um rádio que tem entrada para cartão TF, entrada USB para colocar pendrive também? Tem rádios que tem essas características, que tem os dois, tem o cartão TF, tem a entrada de USB, rádios de emergência com luz, aliás, até separei aqui, tá aqui. O rádio de emergência XH-Data D808WB é um rádio de emergência que tem
lanterna, deixa eu ligo aqui, ó, tem lanterna, tá aqui desse lado, eu sempre invertendo os rádios aqui, ó. Tem lanterna, 3 estágios, tem o SOS, que é muito alto, tem um painel solar na parte de cima e tem também aqui, ó, uma iluminação, painel de iluminação para quem deseja ler um livro, fazer alguma coisa no escuro. Então é um rádio completo. Sensibilidade desse rádio, a AM, FM, ondas curtas, é excelente. São características. Qual características que você procura no rádio? Um rádio simples, um rádio de emergência. Esse aqui tem manivela também, tem um dínamo para você fazer o carregamento. Então o painel solar e o dínamo servem para isso. É um rádio completo para emergências. Então tem banda estendida, AM, FM, ondas curtas, e é um rádio que cabe na palma da mão. E também tem um preço bem acessível. Então essas características todas, elas fazem parte daquilo que você precisa na hora que vai comprar o rádio. Então as características do rádio são importantes na hora de você comprar um rádio para você ou para presentear. Porque os rádios, eles não são apenas rádios portáteis, nós temos rádios de mesa também. Se você procura um rádio de mesa, aí são outras características que precisam ser vista na hora da compra. Nós temos marcas muito boas que têm rádios de mesa, como a Companheiro, como a Motobras. Eu tenho um rádio que eu utilizo na cozinha, que é um rádio de mesa, mas é um rádio lindo, que é aqui, ó, que foi enviado pela Shoyan, e é um rádio que eu deixo na cozinha. Todos os dias de manhã eu vou lá, ligo. É um rádio pesado, que você não vai andar com ele por aí. Ele serve para decoração também. Você pode colocar num ambiente. É um rádio muito lindo. Esse é um rádio que também... Fábio, vende esse rádio? Não vendo. Não vendo. É um rádio que eu tenho, assim, uma admiração muito grande pelo acabamento do rádio, de como ele foi feito. Ele é um rádio para voz, né? Esse rádio aqui não tem uma qualidade maravilhosa para música, mas para voz esse rádio é sensacional. Então é um rádio pesado de mesa que eu deixo na cozinha, ligo de manhã para fazer o café, tomando café e escutando as notícias no amanhecer. Dica 2 foi o que considerar na hora de comprar o rádio. Vamos à dica 3? Onde comprar o rádio? Loja física ou na internet? Onde é mais barato? Bom, essa pergunta ela é óbvia. A internet, geralmente, na maioria das vezes, é mais barato. E tem outras vantagens também. Você, numa loja física, dificilmente vai encontrar uma quantidade de rádios com qualidade que nós encontramos hoje dentro do mercado que nós temos online. E quando eu falo de qualidade, eu quero deixar bem claro aqui que nós temos que separar as tecnologias, o que era feito antigamente e o que é feito hoje. Rádio de ondas curtas, AM, de antigamente, são superiores aos rádios de hoje. Se você tem um Transglobe, você tem uma locomotiva na mão, uma Ferrari, para escutar ondas curtas, para escutar AM. Agora, o DSP, que é a tecnologia atual, ela ajudou muito no FM, com a poluição que nós temos de excesso de emissoras de rádio, com excesso de interferência, seja placas solares, lâmpadas LED, o FM ficou muito mais sensível e seletivo devido a esses rádios modernos. Então, comprar rádio numa loja física, você vai ter uma limitação do que a loja oferece para você. Na internet, não, você tem uma infinidade de coisas, mas a loja física tem uma vantagem. Quando você vai na loja física, você pode testar, você pode ligar o rádio, você pode ver se aquele rádio tem as características que você precisa. E às vezes, mesmo o rádio sendo inferior ao que você pode encontrar na internet, pode ser aquele rádio que está na loja física, ele atenda às suas necessidades. Eu sei de loja que vende muito desses rádios retrô. Eu achava que não vendia tanto rádio em loja física. E loja pequena, loja de celular, que uma vez, eu já contei isso aqui em outro vídeo, fui numa loja para trocar a capa do meu celular e vi um monte de rádios retrô, mas rádios bem simples mesmo. E perguntei, vende rádio aí? Ele disse, poxa, é uma das coisas que eu mais vendo aqui. Então o povo compra rádio, o brasileiro gosta de rádio. Nós temos uma geração ainda que está viva que ama rádio. Eu não sei os jovens, né? Os jovens de 20 anos para baixo, se eles vão
ter o hábito futuramente de escutar. Hoje eles não escutam, mas quando tiverem com mais idade, se vão escutar ou não. Mas o rádio tem essas características. Então, se você puder ir numa loja, testar o rádio e depois comprar na internet, como muitas vezes eu fiz, eu ia na loja, testava o produto, se eu não conseguisse, se eu tinha muita dúvida, e aí eu não falo só de rádio, falo de tudo. Testava na loja e ainda tentava barganhar. Às vezes eu conseguia baixar, mostrar, ó, aqui na internet tá tanto, consegue chegar a esse preço? Às vezes chegava muito perto e como eu já queria levar o produto, eu comprava direto da loja. Mas hoje 99% que eu compro é via internet. Então, testar na loja tem as suas vantagens. E na internet, onde comprar? Mercado Livre, Amazon, AliExpress, Temu, Shopee. Acontece que nessas plataformas, nesse marketplace, a gente tem muito mais opções de compras. Vai ter muitos rádios que são bem ruins e vai ter rádios bons, de marcas boas. Então vou citar algumas aqui que você pode comprar, algumas que são conhecidas, as nacionais, a Motobras, a Companheiro. Aí nós temos a XH-Data, nós temos a Texan, nós temos a Ritex, nós temos, meu Deus, a Shoyan, que também me surpreendeu pela qualidade de construção do rádio. Nós temos a Codocem aqui atrás, Sony, Philips, que são clássicas, marcas clássicas, que são rádios caros, Panasonic, tem no mercado um rádio Panasonic. Esse aqui até acredito que foi inspirado no Panasonic. Só que o Panasonic custa mais de R$500. Você pode encontrar também nas plataformas online. Então, opções existem muitas. Agora que você já sabe como escolher o rádio portátil ideal para o seu perfil, não perca tempo. Vá em frente e faça a sua compra. E não esqueça de compartilhar suas experiências aqui nos comentários. E você que já é seguidor do canal, também deixa aqui nos comentários. Vamos ajudar quem está chegando pela primeira vez. O que você pode indicar para quem está começando ou quer comprar um rádio e quer presentear ou usar no seu dia a dia. E não esqueça de compartilhar, de seguir o canal, de se inscrever para ativar as notificações e não perder nenhuma informação. Eu volto em breve com mais informações sobre rádio, sobre DX, sobre antenas, sobre escutas, sobre o mundo do rádio. Um grande abraço e até breve!